Eu quero convidar os irmãos a abrirem novamente a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 8, que é bastante conhecido pela igreja. Inclusive tem sido o texto básico utilizado já pela 4ª semana consecutiva. Efésios capítulo 2, verso de número 8. A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Bendito seja o nome do Senhor. Conforme a gente já expôs para os irmãos, essa é a 4ª semana que estamos trabalhando em cima desse texto, porque temos entendido que a fé cristã ela é constituída de doutrinas que são fundamentais. Sendo assim, precisamos conhecê-las a fim de estarmos cada vez mais convictos em relação ao que nós acreditamos, pois isso trará segurança à nossa fé e nos ajudará a caminhar na certeza de que o alvo que tem sido estabelecido para nós será atingido, pois quem nos chamou, Ele prometeu que nos conduziria em triunfo nessa jornada. E dentre as muitas doutrinas que a palavra de Deus nos revela, uma delas é a doutrina da salvação. Na realidade, a vida cristã começa, ainda que a gente não conheçamos, mas por causa dessa doutrina. Como pecadores, conforme nós já bem sabemos, todos nós estamos perdidos, afastados de Deus, debaixo da sua ira, sendo seus inimigos e destinados a perecermos eternamente. Já há uma sentença estabelecida que afirma que o salário do pecado é a morte. E a mesma palavra também declara que não há nenhum justo, nenhum sequer. Essa é a condição do homem vindo de Adão, sem nenhuma chance, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva de vida. É por isso que nós nos agarramos tanto à terra antes de conhecermos a Cristo, e lamentavelmente ainda permanece sendo assim para muitos, depois que afirmam professar uma fé nele. Mas essa é a verdade que o ser humano vive, e todos nós um dia estivemos experimentando essa realidade. E a palavra do Senhor nos mostra que esse mesmo Deus que nos criou, sabendo que nós havíamos de pecar, Ele providenciou para nós uma tão grandiosa salvação. Essa salvação ela foi concretizada na pessoa de Cristo, pois Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ela realmente é algo que nós devemos conhecer a fim de desfrutarmos dela, porque toda a palavra de Deus existe com essa finalidade, para que a nossa fé não seja apenas um acúmulo de conhecimento intelectual na nossa mente, mas uma experiência de vida enquanto permanecermos neste tabernáculo terreno. A gente pode perceber que a salvação é uma doutrina extremamente visível nas Escrituras, em especial no Novo Testamento. E esse livro de Efésios provavelmente seja aquele que fala com uma maior clareza a respeito do processo dessa salvação. Segundo o texto que nós acabamos de ler, essa salvação ela tem como causa a graça de Deus,
ela tem como instrumento para que essa salvação aconteça a fé, e ela tem um resultado, uma evidência, que é ou que são as obras. E a gente compartilhou durante 2 semanas consecutivas, após tratarmos de todo o assunto da salvação, sobre a gloriosa graça de Deus, onde a gente pôde perceber que graça é algo explícito no Novo Testamento, de tal maneira que até mesmo as saudações, tanto de início das epístolas, como também a finalização delas, começa e termina com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus de graça, e a gente tem aprendido que é por essa graça que nós somos totalmente salvos, que não há nenhum mérito em nós para receber essa salvação, que não existe absolutamente nada que possamos fazer para nos tornarmos dignos de algo tão maravilhoso. No entanto, o Senhor resolveu nos amar, e por causa desse amor com que Ele realmente nos amou, pelas suas muitas misericórdias, Ele nos alcançou, nos arrancando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor, mudando a nossa história, não apenas presente, mas também eterna. Deixamos de ser filhos da ira, da desobediência, andando segundo o curso deste mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, deixamos disso e nos tornamos filhos de Deus. Mas tudo isso acontece por meio da fé. Tudo isso tem um instrumento para que a gente desfrute desta realidade, que se chama fé. A salvação, querido, sem sombra de dúvidas, é uma dádiva divina. E conforme nós já afirmamos, o homem não pode fazer absolutamente nada para merecê-la. E a única maneira realmente de desfrutar dessa salvação é por meio da fé. Deus estabeleceu a fé como instrumento para que o homem pudesse gozar dessa salvação que Ele dá. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Essa oferta foi para todo mundo. No entanto, para que essa oferta possa alcançar esse mesmo mundo perdido, o texto continua afirmando, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todos. Jesus amou a todos. Mas foi colocada uma condição para que esse amor pudesse ter efeito na vida do homem pecador. E essa condição foi o crer, a fé. A gente percebe em Hebreus capítulo de número 11, o verso de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Mas nós, irmãos, na própria experiência da nossa vida, tanto observando a nós mesmos, como também aqueles que estão à nossa volta, o homem de todo o tempo da história, a gente sabe que ter fé em Deus ou em alguma divindade é algo que está diretamente relacionado ao homem caído. A necessidade de um ser supremo, de um ser superior, é algo perceptível em toda a cultura, em todos os povos, e isso durante toda a história da raça humana. O homem, ele tem uma necessidade de adorar. E por causa disso, diante do texto que a gente está utilizando como base,
creio eu que seja necessário trazer um esclarecimento maior sobre essa fé que é apresentada nas Escrituras. Afinal de contas, crer é algo peculiar à raça humana. Até o ateu, ele tem um tipo de fé, onde o homem é o centro dessa fé. Ele deposita toda a sua fé e toda a sua confiança no conhecimento intelectual, na razão, no homem, e tenta desprezar um ser supremo, um Deus invisível, mas ele é possuidor de algum tipo de fé. Então nós gostaríamos nessa noite de esclarecer sobre essa fé de Efésios capítulo 2, verso de número 8. Porque conforme o texto diz, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então o que é que a gente pode aprender sobre essa fé que salva, essa fé salvadora? A primeira coisa importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é que essa fé, ela não é apenas acreditar na existência de Deus, ainda que seja um único Deus. No livro de Tiago, no capítulo de número 2, o verso de número 19, Tiago, argumentando com aqueles que ouviriam a sua epístola, ele diz o seguinte: tu crês que há um Deus? Tu fazes bem, porque os demônios também creem e tremem. Ou seja, a fé, ainda que seja em um único Deus, ela não é o suficiente para a salvação. Se assim fora, os muçulmanos estariam salvos, porque eles acreditam apenas em um Deus denominado Alá, que na concepção deles é o Deus verdadeiro, e eles encontram esse Deus na velha aliança, sendo acrescentado aos seus escritos o livro de Maomé, não é? O Alcorão, que complementa aquilo que eles acreditam, mas eles são totalmente crentes em um único Deus verdadeiro. Nós temos também os judeus que acreditam apenas em Yahvé, Jeová, e nós sabemos perfeitamente pela própria revelação da palavra que nem todo judeu é salvo, nem todo judeu viverá eternamente com o Senhor. No entanto, a fé deles é depositada apenas em um único Deus verdadeiro. Nós temos o exemplo dos testemunhos de Jeová, que apesar de ser uma seita, mas acreditam apenas no Deus das Sagradas Escrituras, denominado Jeová, ainda que a sua interpretação desse Deus em todo o contexto sagrado seja distorcido e herético. Mas eles acreditam apenas em um único Deus. Então, se acreditar apenas em um único Deus fosse realmente o suficiente para que nós pudéssemos desfrutar desta salvação, nós poderíamos afirmar que todas essas religiões, essas pessoas que professam esse tipo de fé, estariam com certeza desfrutando desta salvação. Então nós não podemos nos enganar. Não basta apenas dizer eu acredito em Deus. Sabemos perfeitamente que por meio da criação o homem pode perceber e ele se torna inclusive indesculpável no que diz respeito a rejeitar o seu Criador. Porque toda a criação brada que existe um Deus verdadeiro. Toda a criação afirma que Deus é real. Que as coisas que hoje existem, elas vieram de alguém que as projetou, que as criou, que as formou. Mas isso não é suficiente. Por isso, dizer eu creio em Deus não quer dizer absolutamente nada. Mas uma outra coisa muito importante, queridos, em relação a essa fé apresentada no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo de número 8, é que essa fé, ela se inicia com o crer no Evangelho. A fé salvífica, ela tem uma origem. E essa origem, ela
tem a palavra de Deus como o princípio dessa fé. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, os versos de número 14 e 15, nós temos a descrição de quando Jesus iniciou o seu ministério. E diz assim a palavra do Senhor: depois de ter João sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede em que? No Evangelho. Nós sabemos que Jesus veio trazer a salvação oferecida por Deus. Na realidade, ela é a própria salvação de Deus. E a maneira como essa salvação é gozada, é desfrutada, é através da fé. Mas a fé no Evangelho, a fé nas boas notícias de salvação, a fé na palavra gloriosa de Deus. É através do Evangelho que a salvação ela é iniciada na vida daquele que passa dela desfrutar. Não há uma outra maneira, não há uma outra forma. Esta é a razão pela qual levou Jesus a dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não mandou pregar placa de igreja. Jesus não mandou pregar doutrina e pensamentos de homens. Jesus não mandou pregar autoajuda. Jesus não mandou falar a respeito de como se viver bem na terra. Não, ele disse: preguem o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que todo homem necessita ouvir, pois enquanto essa mensagem não chega, o homem não tem como realmente ser salvo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi o primeiro discurso feito pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não há, amados, como alguém experimentar a salvação sem que primeiramente ouça o Evangelho de Cristo. Uma outra coisa importante sobre essa fé é que essa fé ela não apenas se inicia com ouvir o Evangelho, mas ela também cresce ouvindo o Evangelho. Em Romanos capítulo de número 10, o verso de número 17, o apóstolo Paulo diz que a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, o aumento da fé se dá à medida em que nós temos o conhecimento da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho. Tem muita gente cuja fé é pequena, porque tão somente não tem como prática, como hábito, o mergulhar nas sagradas Escrituras. É evidente que alguém pode fazer isso e ainda assim não ter fé nenhuma, porque tudo depende de coração, daquilo que você está buscando em Deus, daquilo que você está desejando para a sua vida. Mas é claro que se alguém se achega ao Senhor em humildade, querendo conhecê-lo, querendo aprender dele, querendo crescer na sua caminhada de fé, à medida em que ele vai se expondo a esse livro santo, a sua fé vai aumentando, a sua fé vai crescendo. Acredito eu que foi D.L. Moody que disse algo interessante. Ele falou que todos os dias ele pedia para que o Senhor acrescentasse ou aumentasse a sua fé. Até que ele leu Romanos capítulo 10, versículo de número 17. E eu creio que nesse desejo que ele expressava para com Deus, ali ele encontrou a resposta da sua oração. E quando ele percebeu ali que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ele relata que a partir de então se dedicou muito mais ao conhecimento das Escrituras, e depois disso a sua fé só fez aumentar a cada dia, porque a fé, a verdadeira fé, ela é alimentada, ela é nutrida pela bendita e gloriosa palavra de Deus. A fé não se nutre, não se alimenta de palavras humanas, de chavões humanos,
não se alimenta, de pregadores que trazem mensagens que não estão contidas nas Escrituras, por mais que essas mensagens sejam agradáveis de se ouvir e motivadoras ao nosso coração. O que cada crente genuíno precisa nada mais é do que a gloriosa, bendita palavra de Deus. É ela que produz o crescimento. Crentes que não crescem são crentes que não se dedicam às Escrituras Sagradas. Ou se o fazem apenas para encher a sua mente, ao invés de encher o seu coração. Nós temos os dois casos, isso é perceptível no meio do povo de Deus. Temos aqueles que não levam em conta as Escrituras e por isso a fé não pode aumentar. Mas temos aqueles que valorizam demais as Escrituras, mas apenas no nível de um conhecimento intelectual, para disputa, para contenda, para competição, mas não para se viver a genuína palavra de Deus. Mas aquele que se aproxima desse livro, crendo que realmente ele é aquilo que ele diz ser, a gloriosa palavra de Deus, e o faz em sinceridade de coração, querendo conhecer ao Senhor, aprender do Senhor, com certeza vai se cumprir o que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 28, quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe que Jesus não falou apenas venham a mim para que eu resolva os seus problemas. Ele disse: venham a mim e aprendam de mim, porque é no aprender de Jesus que nós vamos encontrar a verdadeira paz. É no aprender de Jesus que nós vamos encontrar a verdadeira segurança. É no aprender de Jesus que o medo será banido do nosso coração. É no aprender de Jesus que nós viveremos uma vida que não importa o que aconteça à nossa volta, nós não seremos atingidos, abalados. Por quê? Porque vamos encontrar perfeita paz. A fé começa com o Evangelho. A fé é nutrida pelo Evangelho. Não há uma outra maneira, não há uma outra forma. Provavelmente esta seja a razão porque nós temos uma das piores ou uma das mais incrédulas gerações de crentes na história de toda a igreja. Irmãos, boa parte de nós somos crentes incrédulos. Não temos a menor confiança no nosso Deus. Não sabemos exatamente quem Ele é. E por que isso? Porque a nossa fé, ela é uma fé que não é devidamente nutrida pela palavra do Senhor. Observem que culto de doutrina nas igrejas não é levado a sério. Tudo aquilo que é para trazer ensinamento, a igreja não valoriza. A igreja atual, ela está atrás de movimento, ela está atrás de oba-oba, ela está atrás de mensagens que mexam com o seu emocional, mas ela não quer ser nutrida pela gloriosa e bendita palavra do Senhor. Raramente você encontra sequer um crente que ao participar de um culto de ensino, ele esteja com um lápis na mão, uma caneta na mão, um papel para escrever aquilo que é mais importante, que Deus chame a sua atenção durante a mensagem. Porque nós não temos o interesse de conhecer as Escrituras, nós não temos o interesse de aprender a palavra de Deus. Nós somos um povo que rejeita os ensinamentos sagrados, irmãos. Nós queremos mensagens prontas e de preferência 5 minutos apenas.
Vocês podem observar que hoje as mensagens que mais recebem curtidas ou que são vistas e ouvidas são aquelas que têm entre 5 e 10 minutos, porque quando passa disso já se torna cansativo, porque nós não temos o interesse verdadeiramente em nos expormos a um assunto que traga para nós uma consistência doutrinária. Nós queremos mensagens rápidas. Somos parte de uma geração fast food. Nós queremos hambúrguer, nós queremos cachorro quente, nós queremos pizza pronta e de preferência que a gente já vá buscar para comer. Essa é a nossa realidade. Mas não há uma outra maneira de crescer na fé se não for pela exposição à gloriosa palavra de Deus. Não há uma outra forma. Não existe uma outra maneira. Essa fé, irmãos, que a palavra de Deus nos revela, essa fé salvadora, ela se inicia com o crer no Evangelho. E ela cresce com o ouvir o Evangelho. O mesmo Evangelho que gera a fé, é o Evangelho que aumenta a fé. Amém? É o mesmo Evangelho. É por isso que quando alguém se converte com uma mensagem que não é, ou que se converte não, né? Que passa a ser crente com uma mensagem cujo fundamento não é o Evangelho, ele terá que ser nutrido por mensagens que não sejam o Evangelho. Porque não houve verdadeira regeneração. E deixa eu dizer uma coisa, a palavra de Deus só interessa para quem é filho de Deus. Você sabia disso? Que a Bíblia só é um livro realmente interessante para quem de fato é filho de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus, eles ficam procurando nas Escrituras aquilo que os levou à conversão, mas não o próprio Deus da Bíblia. Se alguém é atraído ao Senhor por causa de uma mensagem de prosperidade, esse mesmo se agarrará com todos os textos dentro das Escrituras, ainda que fora do seu contexto, para permanecer na fé que professa ter. Ele não vai à Bíblia para conhecer o Deus da Bíblia, mas ele vai à Bíblia para conhecer ou ter o próprio Deus que ele acredita. Quando apresentamos um Deus falso para as pessoas, elas precisarão ser alimentadas por esse mesmo Deus durante toda a sua vida. Na hora que se chegar com o verdadeiro Evangelho, essas mesmas pessoas, normalmente, vão procurar um outro ambiente que lhe forneçam o que elas acreditam. A quarta observação importante sobre essa fé salvadora é que ela é depositada totalmente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. A fé salvadora, essa fé de Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que salva, ela é depositada totalmente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, no capítulo 8, versículo 35 e 37, nós temos aquela experiência que eu acredito que os irmãos já conhecem, de Filipe, quando ele foi ter aquela conversa com o eunuco. Filipe foi enviado pelo próprio Senhor, e chegando em um determinado lugar, havia um eunuco que estava voltando de Jerusalém. Ele havia ido adorar, era um judeu, aliás, um judaizante, né? Um convertido, um prosélito judaico, convertido ao judaísmo. E esse homem está voltando, e a sua piedade é impressionante, porque ele está voltando e ele está se deleitando com o livro do profeta Isaías. Então, o Senhor diz para Filipe: sobe no carro. Filipe vai, sobe no carro e pergunta para ele: o que é que estás lendo? E ele diz: estou lendo Isaías, né? E aí era o capítulo de número 53 na nossa Bíblia.
E aí Filipe pergunta: tu entendes o que estás lendo? Ele diz: como é que eu posso entender se ninguém me esclarecer, me explicar? E diz a Bíblia que quando Filipe vê o texto, ele pega aquele texto como ponto inicial da sua mensagem, e diz a Bíblia que Filipe vai fazer uma única coisa: ele vai apresentar Jesus Cristo. Vai apresentar a pessoa de Jesus. E aí, aquele homem fica maravilhado, e entendendo a mensagem de salvação. Quando chega em um determinado lugar, ele diz: olha, existe aí água. Provavelmente Filipe já havia dado uma aula a ele, falado sobre tudo aquilo que era necessário para que alguém pudesse ser salvo, e dentro dessa mensagem mostrou a necessidade de que o homem pudesse se arrepender, e como prova desse arrependimento, descer as águas do batismo. E aí aquele homem diz: eis aqui água, o que é que eu preciso fazer? E aí Filipe diz para ele: absolutamente nada, você precisa apenas crer de todo o seu coração. E aí aquele homem diz: eu creio. Eu creio em quê? Eu creio nesse Cristo revelado nas Escrituras. Eu creio nesse Cristo apresentado pelos profetas. Eu creio nesse Cristo que verdadeiramente é o Filho de Deus. Eu deposito nele toda a minha fé e toda a minha confiança. A verdadeira fé, queridos, ela não é depositada em uma coisa, ela é depositada em uma pessoa. Na pessoa de Jesus e na sua obra. Aleluia! Porque a verdadeira fé não é nada mais, nada menos do que você se jogar, se lançar nos braços de um Salvador. Aleluia! Porque você olha para você mesmo e enxerga a sua miséria, e você sabe que não tem chance alguma de entrar na eternidade com a vida que possui. Você conhece o seu coração, a corrupção dele. Você sabe que é um pecador maldito e que está condenado. Mas quando você conhece a obra salvadora de Jesus, você se rende e diz: não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo dos céus não há um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, exceto Jesus Cristo. A fé que salva nos leva a nos lançarmos nos braços de um amado Salvador. Aleluia! É essa fé que salva. Não é apenas aquela que diz: eu creio em Deus. Eu sei que há apenas um único Deus verdadeiro. A fé que salva, ela começa no ouvir o Evangelho, no crer no Evangelho. Quando eu creio no Evangelho, como disse Jesus, então eu sou salvo. A partir daí a minha fé vai aumentando à medida em que eu ouço esse Evangelho, e que gradativamente vai me levando a compreender, a entender que a minha fé consiste tão somente em me jogar nos braços daquele que é o meu Salvador, porque não há esperança em mim mesmo. Você entende? É por isso que Paulo está dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Paulo combateu radicalmente qualquer tentativa do homem poder fazer qualquer coisa para a sua própria salvação. Uma das grandes lutas que o Evangelho sempre sofreu durante a história, em especial no início da igreja, é porque sempre aparecia homens espirituais, cristãos, que tentavam dizer assim: não, olha, você precisa acreditar em Jesus, mas você também tem que acreditar em Moisés.
você precisa acreditar em Jesus, mas você também tem que acreditar nas ordenanças judaicas. Você não pode abrir mão desses mandamentos da lei. E Paulo vai chegar e dizer: olha, vocês começaram de uma maneira e estão voltando atrás. Todos nós somos tendenciosos a tentarmos ajudar ao Senhor no processo de salvação, mas Deus não quer a nossa ajuda. Ele quer apenas que confiemos nele, porque Ele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar, Ele vai aperfeiçoar. Ele não apenas tem poder para nos salvar agora, mas para nos salvar totalmente. A salvação começa nele. A salvação é sustentada por Ele. E a salvação é completada por Ele. Tudo vem dEle. Pela graça sois salvos. E o que é que nós precisamos fazer? Crer. Por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. A verdadeira fé, queridos, ela é depositada totalmente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que quando Paulo foi a Filipos, ele foi preso por causa da mensagem do Evangelho. E enquanto ele estava no cárcere, diz a palavra de Deus que juntamente com Silas, mesmo acorrentado, mesmo tendo sido agredido, espancado, chicoteado, Paulo e Silas estão orando e cantando durante a madrugada. E aí de repente, o Senhor intervém com um grande terremoto. Os alicerces daquela cadeia são abalados. E o carcereiro que era responsável por aqueles presos, acorda no meio da madrugada. E acreditando que os prisioneiros tivessem fugido, ele pega a sua espada para tentar tirar a sua própria vida, sabendo ele que como guardião daqueles presos, ele teria que dar conta pela vida deles. E ele não queria sofrer e morrer de maneira trágica pelos romanos, pelo governo romano. Então ele vai tentar se matar. Quando ele vai fazer isso, o apóstolo Paulo grita, por saber o quão importante e preciosa é uma vida. Talvez os demais presos estivessem todos torcendo para que isso acontecesse, vibrando. Paulo diz: não faças tal coisa. Todos nós estamos aqui. Estamos todos aqui. Aquele homem provavelmente, por já ter ouvido sobre o Evangelho, mas sem entender muita coisa, diante do brado do apóstolo, ele diz, se curva e diz: senhores, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Paulo diz apenas uma coisa: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, deposita toda a tua confiança nesse Jesus que nós temos pregado. Deposita a tua confiança nesse Jesus que levou sobre si os teus pecados. Deposita nesse Jesus a tua confiança. Jogue-se nele. Lance-se nele. Oh querido, nós não seremos salvos pelo muito que sabemos a respeito da Bíblia. Nós não seremos salvos pelo muito que já lemos a Bíblia. Nós não seremos salvos pelo muito que já fizemos pelo reino de Deus. Nós não seremos salvos pelas obras de caridade que praticamos. Nós seremos salvos por um Salvador que resolveu nos amar, que resolveu se entregar por nós, que se fez pecado no nosso lugar, que se tornou maldição para que a gente fosse abençoado, que recebeu a ira de Deus para que nós fôssemos reconciliados com Ele. É essa a fé bíblica. É essa a fé que salva. Aquela que diz: não a nós, Senhor, não a nós,
mas ao teu nome dá glória. A fé que salva, queridos, ela deposita toda a sua confiança na pessoa de Cristo e na sua obra realizada na cruz. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus falou e precisamos crer nisso, ele disse: está consumado. Aleluia! Não há mais o que fazer. Jesus fez tudo por nós. Aleluia! E a fé bíblica é essa. Ouve o Evangelho. Aí reconhece que apenas acreditar em um único Deus, e se porventura se crê em muitos outros, aí é que a coisa muda, porque você descobre que apenas há um Deus verdadeiro, mas aí você sabe que esse Deus existe, e você se arrepende, e começa a crer no Evangelho. A partir de então, você vai se alimentando com esse Evangelho, e à medida que isso vai acontecendo, quem é que você vai conhecendo nesse livro, irmãos? Jesus, Jesus, Jesus. E aí você vai dizendo: bem, toda a minha confiança está nele. Quando você tropeça, o inimigo da sua alma vem e diz: olha aí, tu tropeçasse de novo, tu é fraco, como tu podes querer entrar no reino de Deus? Você diz na cara de Satanás: mas não é por minha causa que eu vou entrar, é por causa de Jesus, ele tomou meu lugar. Você está certo, Satanás, eu não mereço. Você está certo, Satanás, a minha carne é fraca. Você está certo, mesmo que eu lute, às vezes eu erro, mas não é por minha causa, é por causa dele. Eu estou salvo, eu sou salvo por causa dele. Não é por minha causa. É essa fé que salva. Uma fé que resolve apenas se entregar. Que diz assim: eu desisto de mim. Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho forças. Mas eu creio. Eu creio que o Senhor me ama. Eu creio que o Senhor se deu por mim. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Oh, irmãos, pela graça sois salvo. A graça é a causa da salvação, mas o meio através do qual nós desfrutamos dessa salvação é a fé. A salvação está exposta a todos os homens, porque Jesus veio para todos os homens, mas a salvação é aplicada apenas na vida daquele que crê. Mas crê em quê? Em um único Deus verdadeiro, que se revela como? Através do Evangelho. E quem é que eu vou encontrar no Evangelho? Cristo! Bendito seja o nome do Senhor. A fé que salva, queridos, com certeza é uma fé que se lança totalmente em Cristo. A quinta observação que eu queria fazer sobre esta fé é que ela torna aquele que a possui bem-aventurado. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 29, após a sua ressurreição, Jesus vai se apresentar para os seus apóstolos. E aí, diante da incredulidade de alguns, Jesus vai fazer a seguinte afirmação: vocês estão crendo porque veem. Mas bem-aventurados, felizes, são aqueles que não viram e fizeram o quê? Creram. A fé salvadora torna aquele que a possui uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. Porque esse descobriu que estava caminhando a passos largos para o inferno, e de repente alguém o amou e o atraiu com cordas de amor, e fez o que o salvou. Aleluia. Ah, querido, a bem-aventurança do crente não está no fato de que Jesus vai mudar todas as circunstâncias desta vida. É isso que muitos estão procurando, é isso que muitos estão desejando encontrar na fé cristã. Mas a bem-aventurança cristã consiste no fato de que
nós passamos a desfrutar de vida eterna. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24. Em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, porque ele passou da morte para a vida. Aleluia! Jesus disse: o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A fé salvífica, ela torna aquele que a possui bem-aventurado. Aleluia! Não é bem-aventurado porque arrumou um emprego, não é bem-aventurado porque foi curado da doença, não é bem-aventurado porque o casamento foi restaurado, não é bem-aventurado por nada disso. É bem-aventurado porque ele creu, e se ele creu, ele agora tem algo especial que ninguém poderá tirar dele: vida eterna. A felicidade no meu casamento pode ser interrompida pela morte. A minha saúde pode ser interrompida por uma doença. A minha prosperidade pode ser interrompida, tirada pela perda dos meus bens. E se porventura tudo isso me faltar, eu ainda vou poder dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra. Ah, irmão, Jesus falou: olha, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Bem-aventurados os que não viram e creram. Igreja, nós somos bem-aventurados, porque podemos gozar hoje de uma tamanha salvação. Ela é real, ela está à sua e à minha disposição. E como ela é desfrutada? Pela fé. Não há uma outra maneira. Às vezes queremos que os sentimentos sejam favoráveis, e quando eles são, é maravilhoso. Mas eu e você sabemos que no percurso da nossa vida, muitos são os momentos que os sentimentos não nos são nada favoráveis. Mas mesmo quando isso ainda acontece, nós podemos dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Ele é poderoso para nos guardar de todo tropeço. Essa é a fé, irmãos, que salva. Aquela que diz: eu estava perdido, mas Ele me achou. Eu estava morto, mas Ele me deu vida. E não foi qualquer tipo de vida, foi vida abundante. Aleluia, bem-aventurado, bem-aventurado. Todo crente é bem-aventurado, todo crente é bem-aventurado. Nós não precisamos de tudo estar bem para acreditarmos nisso. Às vezes questionamos: mas meu Senhor, amado Deus, se Tu me amas, por que essas coisas estão acontecendo? Ah, você deveria pensar de uma forma diferente. Senhor, Tu me amas tanto que matastes o Teu único filho por um pecador maldito como eu. Eu merecia estar no inferno, e o Senhor me salvou. E aí de repente vai brotar no seu coração a verdade de que as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória que será revelada em cada um de nós. Irmãos, essa é uma fé bíblica. É uma fé que salva. É a fé salvadora, que todos nós precisamos dela experimentar. A sexta observação que eu quero fazer para você nessa noite sobre essa fé, que é um instrumento através do qual nós somos salvos. Não se esqueçam, a causa é a graça de Deus. Deus é a origem da salvação, mas a fé é o instrumento, é o meio
através do qual nós somos salvos. E a sexta observação, queridos, que eu gostaria de apresentar para vocês sobre essa fé, é que essa fé, ela tem o poder de transportar os montes. Aleluia! A fé que salva é uma fé que experimenta milagres, acredita em milagres. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, versículo de número 20, o Senhor disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, iríamos dizer ao monte: levanta-te, lança-te no mar, e assim aconteceria conosco. Aleluia! Há um poder na fé salvadora, que faz com que os montes que porventura se levantem contra nós, eles sejam jogados no mar. Essa fé, queridos, é de todo crente, por menor que ela seja. Você não precisa de uma grande fé para ver milagres acontecendo. Claro, você deve lutar para que a sua fé cresça. Mas o menor nível de fé que você tiver, se ela é uma fé que lhe salvou, é suficiente para você ver os montes sendo transportados, se não da sua volta, mas do seu coração. Talvez os montes à volta permaneçam, mas se eles forem tirados do seu coração, os que estão à volta não terão efeito sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! É por isso que podemos ver o apóstolo Paulo na cadeia se regozijando. É por isso que podemos ver o apóstolo Paulo preso com prisões nas mãos e nos pés, com o corpo desnudo, sentindo frio, velho, sem absolutamente nada, abandonado, rejeitado até mesmo pelos céus. Ele satisfeito e dizendo: eu sei em quem tenho crido. Por quê? Porque talvez quem estivesse à volta de Paulo dissesse: coitado, pobre miserável, você viu a esse Deus durante todo esse tempo e olha a maneira como ele se encontra. Olha o que é que Deus deu para ele. Ei, Paulo estava totalmente livre. Aleluia. Paulo estava totalmente livre. Porque essa fé salvadora que ele experimentou ao crer em Jesus foi aumentando de uma forma tal que ele estava totalmente seguro no seu amado Senhor. E aí ele poderia dizer: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia! Oh, queridos, a fé salvadora pode transportar montes. Ela crê e experimenta milagres. Um cristão que declara que não acredita mais em milagres, ele na realidade não é um cristão. Porque é impossível ser um cristão sem ter experimentado o maior milagre que Deus pode fazer em todo o universo, que é pegar pecadores malditos como nós, essas coisas ruins, podres, e fazer uma nova criação e lhe dar uma nova vida. Não há maior milagre. Já ouvi um pregador afirmando que o esforço que Deus fez, se é que pode se dizer que Deus faz esforço em alguma coisa, para recriar a nossa vida, é maior do que todo o esforço que ele fez para criar o universo. Porque do universo ele criou do nada. E para criar a gente de novo, ele pegou essa porcaria que a gente é, que a gente era principalmente, tudo podre, tudo deformado, afetado pelo maldito pecado, e fazer um novo homem, uma nova mulher, e transformar em filho de Deus. Aleluia! Eu creio em milagres. Amém, irmão?
mesmo diante de tanta incredulidade, e mesmo não vendo determinadas coisas Deus fazendo nos nossos dias, mas quando eu olho para a minha vida, quem eu era, o que eu sou, o que Deus tem feito em mim, eu posso dizer: Deus é um Deus de milagres. Aleluia! A fé que salva acredita em milagres. Amém, irmãos? Porque a fé que salva, quando desfrutada, você sabe, eu sou um milagre. Eu sou um milagre, irmãos. Se você disser que não existe milagre, eu vou mostrar a minha vida para você e dizer: eu sou um milagre. Aleluia! Porque eu sou salvo pela fé, irmãos. E eu sou salvo pela fé porque eu acredito em milagres. Isso é maravilhoso. A sétima observação sobre essa fé, queridos, estamos chegando na reta final da nossa mensagem, é que essa fé, a fé que salva, a fé salvadora, de Efésios capítulo 2, versículo de número 8, é a vitória que vence o mundo. Aleluia! 1 João capítulo 5, versículo de número 4, o apóstolo diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Há uma vitória que vence o mundo, e o que é, irmãos? Não é a nossa riqueza, não é a nossa intelectualidade, não é a nossa força, não é a nossa vontade, é a nossa fé. É essa fé que nos leva a andarmos pelo caminho que é apertado. Lembre-se que quando Jesus nos chamou para segui-lo, Ele disse: vocês vão ter que entrar por uma porta estreita, e a partir de então caminhar por um caminho apertado. E isso implica em abrir mão da própria vida, em negar a si mesmo, em tomar a cruz a cada dia e segui-lo. E eu pergunto a você: como isso é possível? Como é possível não sucumbir diante do sistema dominado por Satanás? E a resposta é simples: pela fé. O mundo jaz no maligno. O sistema está totalmente corrompido. Nós não temos nenhuma chance de vencê-lo. Ele nos cerca o tempo todo, na tentativa de nos corromper. Mas quando nós entendemos que a fé é a vitória que vence o mundo, à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, o capitão da nossa salvação, à medida que vamos crescendo e depositando nele toda a nossa confiança, queridos, essa fé vai nos dando a força que tanto precisamos, para que a gente possa resistir a toda ação do mundo e de Satanás contra nós, de tal maneira que nós nos tornamos mais do que vencedores por meio de Cristo. Há uma vitória que vence o mundo: a nossa fé. Fé salvífica dá condição ao crente de, mesmo fraco, vencer as suas fraquezas, vencer os seus limites, vencer os seus tropeços, vencer as suas tentações. Amados, todos nós travamos uma luta entre carne e espírito, mas temos um instrumento, o mesmo instrumento que foi usado por Deus para nos salvar, é o instrumento que nos dará condições de triunfarmos sobre toda a força do inimigo. A fé salvadora é uma fé que vence o mundo. Amém, amados? Bendito seja o nome do nosso Deus. E para a gente completar essa reflexão, queridos, abordando sobre esse assunto, sobre a fé que salva, eu queria
colocar a última observação. Eu creio que há muitas outras, mas com certeza o tempo não seria suficiente para que a gente pudesse tratar de todas ao mesmo tempo. No entanto, creio eu que aquilo que estamos apontando agora é uma base muito boa para a gente compreender a fé que salva, de tal maneira que ela seja desenvolvida em cada um de nós. E a última observação que eu queria fazer para você é que essa fé, ela é evidenciada por obras. Por favor, a fé que salva é uma fé evidenciada por obras. Não é apenas eu creio em Jesus. Eu creio que sou salvo pela graça. Eu creio que... Olha, a nossa doutrina pode estar totalmente correta em relação à salvação. A gente pode ter tudo aqui encaixadozinho. Não, eu fui justificado por Cristo, por meio da fé, através dele eu tenho paz com Deus. Deus me reconciliou consigo por meio do seu Filho. Naquela cruz Jesus se fez pecado em meu lugar. Ele levou a minha morte. Tremendo, não é? Tudo bonitinho. Mas se porventura essa mesma fé não for apresentada por obras, ela não é uma fé que salva. Deixa eu dizer uma coisa. Se tem alguém que conhece mais doutrina do que eu e você, é Satanás. Satanás conhece todas as doutrinas das Escrituras Sagradas, inclusive esta que nós estamos compartilhando agora. E no entanto, ele está condenado. Ele crê em Deus. Ele sabe que Deus existe e sabe tanto, não é? Que quando Jesus estava na terra, chegou ao ponto de dizer: viestes atormentar-nos antes do tempo. Mas Satanás não tem como se salvar, porque a sua fé é uma fé pelo conhecimento que ele tem de uma realidade, que é a realidade de Deus. Mas não é uma fé que é transformada em obras. A fé que salva, a fé cristã, a fé de Efésios, capítulo 2, versículo de número 8, ela vai ser evidenciada em obras. A gente não pode confundir as coisas. Ah, não, eu não sou salvo pelas obras. É verdade, glória a Deus, eu sou salvo pela fé, gratuitamente. Mas a verdadeira fé, a fé que salva, ela é vista, ela é observada. Lembram-se daquele paralítico que foi levado por 4 homens à presença de Jesus? Diz a narração bíblica que esse homem, ele foi carregado em um leito. E quando chegou onde Jesus estava, e Jesus se encontrava em um lar, pregando a palavra, e havia tantas pessoas ali amontoadas, que eles perceberam que não tinham como se aproximar de Jesus. E aí o que é que eles fizeram? Encontraram uma maneira, subiram ao telhado, e ali abriram espaço, e desceram o paralítico naquele lugar. Diz a narração bíblica que Jesus olhou e viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Eu não acredito que foi apenas por causa da onisciência de Jesus, mas foi pela atitude daquele homem com os seus amigos. Ou seja, uma fé que foi exposta, uma fé que foi perceptível, uma fé que foi visível, uma fé que foi demonstrada, uma fé que Jesus pôde perceber. E diz a Bíblia que Jesus viu a fé daquele homem. E a primeira coisa que Jesus disse para ele foi: os teus pecados estão perdoados. Porque maior necessidade do que a cura daquela paralisia era a condição da eternidade que aquele homem vivia. E Jesus sempre está mais preocupado com a nossa eternidade do que com o nosso bucho, do que com a nossa saúde,
Ei, que é isso, pastor? Jesus não se preocupa com essas coisas? Sim, eu creio que o Senhor se preocupa até com os fios do meu cabelo. Mas a sua maior preocupação comigo e com você é com o destino da nossa alma. E a fé que salva, ela pode ser vista, ela pode ser percebida. Em Tiago, no capítulo de número 2, os versos de número 14 e 17, Tiago fala a respeito dessa questão. Tiago diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está o quê? Morta. Ou seja, a fé que salva, ela é acompanhada de obras. Essas obras não dizem respeito apenas à caridade, à bondade, mas a mudança no nosso caráter, a mudança na maneira como a gente vê o mundo, a mudança na nossa relação com Deus. Tem muita gente, por exemplo, que diz: não, eu creio muito em Deus, eu amo a Deus, mas sequer tem prazer de estar no templo, sequer tem prazer e alegria em estar na casa do Senhor, não demonstra na praticidade nenhum amor a Cristo e a sua palavra. Mas no entanto, tais pessoas afirmam categoricamente: sou cristão, eu creio em Jesus, eu amo a Deus. Aí vem Tiago e diz: olha, pode porventura esse tipo de fé salvar alguém? A fé sem obras, ela é morta. Ela não tem valor para Deus. Não é uma fé que salva. A fé salvífica, ela será acompanhada por obras. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, os versos 14 a 16, Jesus tem uma palavra para os seus discípulos, que acredito que seja muito importante para nós, que nos declaramos cristãos. Diz assim a Sagrada Escritura: vós sois a luz do mundo. Aleluia. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder a verdadeira fé. Não tem jeito. Ela será vista. Estão entendendo? Não tem como você se esconder. Se você é um crente verdadeiro, mesmo no país perseguido, a turma vai chegar à conclusão: quem é que você é? Você é diferente. E eu não estou falando de roupa não, viu? Porque nos países perseguidos todo mundo usa roupa decente. É caráter. São valores. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder a verdadeira fé. Não há crente 007. Não há crente agente secreto. Toda a fé verdadeira, ela é demonstrada nas mínimas coisas, irmãos. Nas mínimas coisas. Fulano, tem um compromisso para você tal dia. Olha, eu quero muito a sua presença. Oh, cara, me desculpe, mas nesse dia eu tenho um compromisso maior. Que é isso, rapaz? Qual é o teu compromisso? Eu tenho um encontro com Deus vivo e verdadeiro. Ele é digno de receber o louvor, a honra e a glória. E eu não troco a sua presença por absolutamente nada. Ela é vista. Ela é observada. Ainda continuando, Jesus diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa.
assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a fé salvadora. Ela será refletida, não tem jeito. Não tem como. Porque é uma fé diferente, irmãos. É uma fé que é depositada totalmente em Jesus e na sua palavra. E à medida que você vai avançando nessa fé, o que é que vai acontecendo? A vida desse próprio Cristo começa a se manifestar através de você. E não tem como se esconder isso. Você entende? Quando menos espera, vão estar percebendo na tua integridade, na tua honestidade, na maneira como tu fala, na forma como você se comporta em cada situação. É impossível esconder a verdadeira fé. Acredito eu, queridos, que essas observações são bastante esclarecedoras sobre a fé que salva. Apenas para que a gente possa fazer um breve resumo daquilo que apresentamos aos irmãos nessa noite. Essa fé salvadora não é apenas acreditar na existência de um Deus. Isso não é suficiente. Ela se inicia com o crer no Evangelho e vai crescendo à medida em que esse mesmo Evangelho é ouvido. Quem tem uma fé que salva, ama aprender a palavra de Deus. Ela é depositada totalmente na pessoa e na obra de Jesus. Não sobra para mais ninguém. Tudo é nele. Toda a esperança. Ela torna aquele que a possui bem-aventurado, feliz, porque tal pessoa começa a desfrutar do oposto daquilo que ele estava destinado a receber como prêmio, que era a ira eterna de Deus. Ele passa a desfrutar da salvação. Essa fé ela tem poder de transportar os montes. A fé que salva, acredita e experimenta milagres. Aquele que a tem já é um milagre. A fé que salva é a vitória que vence o mundo. E por fim, ela é evidenciada por obras. Bem amados, pelo que as Escrituras nos revelam, nós concluímos que de nada adianta termos uma fé em Deus, se a mesma porventura não apresentar as marcas de uma fé salvífica, tendo em vista que é apenas por meio da fé que nós somos salvos. E essa fé, ela tem as suas características bem definidas na bendita e gloriosa palavra de Deus. Presta atenção, Deus não apenas estabelece o meio pelo qual nós somos salvos, que é a fé, mas em sua palavra vai ser esclarecido como essa fé, ela existe. Ou seja, eu sou salvo pela fé, mas eu preciso dessas marcas que estão sendo expostas nesta noite, para que eu saiba que a minha fé, ela é real. Amém? Que o nosso bom Deus nos ajude, abrindo o nosso entendimento, iluminando os olhos do nosso coração, para que a gente possa dizer com convicção, pela graça, eu sou salvo por meio da fé. E isto não vem de mim, é dom de Deus. Não vem das minhas obras, para que eu não me glorie. Aleluia. Amém, amados? Quero convidá-los a ficarem de pé.